paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais um Compartilhando Conhecimento e o assunto de hoje é missões. Esse assunto tão importante que a gente já ouve muito, né? Que está no coração de Deus. E a gente quer aqui fazer uma leitura que está em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E pergunta mais básica que a gente poderia fazer, né? O que é missões, irmão Rafael? O que é missões? Graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez. É uma pergunta muito abrangente. O que é missões? Missões, existe uma interpretação de alguns teólogos ou de alguns missiológicos. Eles dizem que há uma diferença da expressão missões e missão. Eles dizem que só existe missões porque existiu uma missão maior. A missão de Cristo. O Deus Pai enviou o seu Filho à Terra para fazer a missão, para que existisse missões. E essa expressão missões, no original, significa enviar. Então, o primeiro que enviou foi o próprio Deus. Então, missões é ser enviado. Mas, no sentido bem comum, mais simples, missões é um indivíduo com a incumbência, ou que ele tem a incumbência, que ele é enviado a qualquer lugar, a qualquer canto, a qualquer ambiente, e ele está ali representando o reino para expor o evangelho de forma simples, coerente e objetiva. Por que missões? Então missões é isso. Missões é mais ou menos basicamente isso. Missões é você ir e fazer o imperativo de Cristo. Ir e obedecer a ordenança que Cristo deixou para nós, que é evangelizar, fazer discípulos e expor o evangelho de forma clara à mente do ser humano. Mais ou menos isso. Né? Então, quero fazer uma pergunta aqui para a gente vai compartilhar um pouco. Missões. Né? É possível um ser humano que diz ser cristão, ele não ter um desejo por fazer missões, por ganhar almas, por evangelizar? Eita, gente, é complicado você dizer que é cristão e não ter o desejo de fazer missões. Já dizia Charles Spurgeon que o cristão ou ele é missionário ou ele é impostor. Algumas frases dele chamam muita atenção da gente quando ele diz assim: o instinto de alguém que vai para o céu é querer levar alguém para lá junto com ele. Se a gente não tem esse desejo, sinto muito dizer, a gente está com o cristianismo errado, digamos assim. A nossa conduta como cristão, pequenos cristos, deve ser, assim como Cristo veio cumprir a sua missão, também cumprir a nossa missão. Que, no caso, nossa missão é pregar aqui. Nossa missão, como a gente leu, é levar o sorriso a quem está chorando, é levar a cura a quem está enfermo, é acudir o necessitado. Então, nós só podemos ser cristãos se nós estivermos enraizados em missões. De outra forma, nós somos apenas um impostor. Estamos só brincando de ser cristãos. E aqui eu já quero fazer também uma pergunta, irmão Rafael. É incrível que quando a gente fala missões, as pessoas botam logo as suas cabeças em outros países, nos lugares mais perigosos, ou em que o índice de fome é maior, ou em que o índice de miséria é absurdo. Mas há outros lugares que são tão essenciais quanto os outros países, que, ao meu ver, é a nossa própria casa. Concorda com isso, irmão Rafael? Por que eu acho que virou algo generalizado? Missões está ligado apenas à África ou à Europa? É porque, assim, essa questão de você atrelar missões
e especificar missões só a outros países, isso é um engano. O maior missionário que já pisou no planeta Terra, que já pisou na Terra, ele nunca saiu da sua terra, que é Cristo. Ele peregrinava na sua cidade natal, aos redores, e as pessoas de outro país, ou de outro continente, ou de outra nacionalidade que vinham até ele. Então, o maior missionário ele não precisou e nem careceu de sair da sua própria terra, mas impactou o local onde ele morava, e o impacto abrangeu a outros lugares. E como o meu amigo João Breno falou, o nosso lar também é um campo missionário. Aonde não existe Cristo, o coração que não existe Cristo é um campo missionário. Então você pode fazer missões na sua casa, você pode fazer missões na sua rua, você pode fazer missões no seu bairro, e assim sucessivamente. Assim você vai, por exemplo, assim você tem o desejo de ir para outro país, se for vontade de Deus, você vai, se não, você fica. E pelo fato de você ficar, você não é um missionário, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Quem foi para a China, quem foi para o Japão, para outro canto, isso não quer dizer nada. Eu vejo assim, a maioria das pessoas que tem um desejo de ir para fora, de vir para outro país, eu não quero também dizer que todos, mas a maioria quer fazer só turismo. Quer virar um turista, quer conhecer outra cultura. O objetivo dele não é pregar o reino, é se mostrar. É mostrar para a mídia ou mostrar para o mundo virtual que ele esteve naquele país. Não estou dizendo que são todos, mas a maioria que eu conheço, ou alguns que eu conheço, tem esse desejo para isso, para ser reconhecido, mas isso não quer dizer nada. O nosso maior exemplo foi Cristo. Ok? Então é isso. Missões não está atrelado a outro país. Missões está atrelado em qualquer canto. Missões é fazer o ID de Deus, o ID de Cristo em qualquer ambiente, em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, no trem. E existe cantos também que é bom. Eu viso muito o sertão. O sertão é muito bom. Então missões é isso. Aonde você estiver, você pode fazer missões na escola, na faculdade, em qualquer canto, no seu trabalho, ok? Então é mais ou menos isso. Agora, uma coisa que eu vejo assim de fato, na questão de missões, que a gente fica bitolado assim, o missionário, ele não tem que se preparar, só pelo fato de eu ser missionário, eu tenho que ser uma pessoa simples no conhecimento. No meu entender, não sei se o irmão vai acordar, o missionário, acima de qualquer coisa, ele tem que conhecer isso aqui, ó, a Bíblia. Porque tem gente que só conhece frase pronta, se sentou a assistir 3 meses de aula, assistir um mês de seminário, aí pensa que é só aquilo. Missões, o missionário, ele tem que conhecer o manual. O manual dele é esse aqui, ó. E aqui eu não quero criticar, eu estou motivando, estimulando a você que deseja ser missionário, você que é missionário. A Igreja de Cristo é uma igreja missionária. Você tem que conhecer esse livro, o que está escrito. Não sei se o irmão Breno concorda comigo, né? Eu concordo plenamente. Por exemplo, no livro O Peregrino, o que direcionava o cristão? A Bíblia. Missionário sem Bíblia é um peregrino perdido. Qualquer doutrina vai levar ele uma hora ou outra, ele não vai ter como escapar disso. Ele precisa da Bíblia não só para pregar para os outros, mas para pregar para ele mesmo. Principalmente a alma dele aqui tem que se salvar. Consequentemente, ele pode vir a salvar outras vidas, né? Deus o usando, mas a eminência ali, a suma disso tudo é ele salvar a própria vida. Então, ele precisa, realmente todo missionário precisa da palavra de Deus. Ela é a bússola que vai levar o cristão, o missionário, até o encontro do rei. Eu acredito nisso piamente. Sério, então isso é algo muito sério que eu vejo às vezes, é porque o missionário é assim. Eu participei de muitas escolas missionárias e existe frase feita, porque se eu só conheço João 3,16 já é suficiente. As pessoas até ensinam assim, não precisa falar muito, se você souber João 3,16 já é suficiente. Eu não estou dizendo que este versículo, que é o versículo áureo, o versículo central do cristianismo, digamos assim, né,
não tem importância. Tem importância, mas o missionário tem que conhecer só esse versículo. Só esses versículos principais, tem que conhecer todo o Evangelho. O Evangelho não está só centrado nesse versículo. O Evangelho está centrado em toda a Bíblia. Todo o contexto do cristianismo é aqui. Você pode observar o próprio Cristo, quando ele ia evangelizar, pregar, fazer missões, ele citava os textos antigos. Assim o profeta Isaías dizia, assim os profetas diziam, citava Elias, então ele conhecia toda a historicidade, conhecia toda a Bíblia. O próprio Paulo, quando ele fazia um paralelo, uma analogia com a lei e a graça, de onde é que ele cita a lei? Do Antigo Testamento ele conhecia os escritos. O próprio Estevão, o primeiro mártir da igreja, o jovem, tu vê aquela exposição que ele vai fazer, aquele missionário, Cristo estabelece, a exposição que ele vai, a ideia, a exposição que ele vai trazer, isso indica que ele conhecia. Você tem que conhecer. Você, igreja missionária, você servo de Deus, você tem que conhecer a Bíblia para transmitir às pessoas. Se tiver algum outro comentário, alguma coisa abordada baseado nisso. Algo que eu acho muito importante é evangelizar crianças é tão importante quanto evangelizar adultos? Sim. Existe uma frase que eu sempre digo, e não é minha, mas criança também tem alma. E a gente às vezes cita uma frase que é errada. Diz assim, que a criança é a isca. A criança não é a isca. A criança é um peixe também. É um peixe. E o coração da criança é de quem primeiro chegar. Certo? É gostoso, é válido você evangelizar a criança. Se você não vê que a criança... Não. Evangelizar a criança também tem alma. Ela também vai pagar ou prestar conta pelos seus atos. Não estou falando daquele bebê recém-nascido de 1 ano, mas quando a criança passa a ter noção do que é o certo e o errado, ela vai pagar pelos seus atos. Então, nós deveríamos, foi uma pergunta tão interessante, mano, nós deveríamos se preocupar com as nossas crianças, da nossa localidade, onde a gente vive. Sempre, às vezes eu peco nisso, mas sempre quando eu tenho uma oportunidade de me encontrar com uma criança e de falar uma linguagem acessível para ela do reino, sempre quando Deus possibilita essa questão, eu sempre prego, sempre evangelizo, sempre abordo algumas questões e é muito importante. Agora, por que nós não se preocupamos muito com essa questão de evangelizar crianças, sabe? Tem uma noção? Nós criamos essa cultura de que o alcoólatra, de que o umbandista, de que o homossexual, de que várias outras classes sociais, desde que sejam adultos, são mais pecadores do que as crianças. Eles necessitam mais de Deus do que os pequeninos. A gente acabou criando essa cultura e eu acho que na maioria das vezes não é nem culpa nossa, é porque isso já foi implantado, já está... a religião trouxe para nós essa cultura. Mas uma criança no reino de Deus ela é tão importante quanto um adulto. Sabe? A partir do momento em que é uma alma que carece ser evangelizada, Deus olha para essa alma tanto quanto olha para um adulto. Então é tão importante para Deus quanto qualquer outra pessoa. Porque para Deus não há acepção. Já que o irmão Breno tocou nesse... Espera aí, um instante. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui. Indiquei. Se você quiser ter uma noção básica, compre esse livro, adquira esse livro, Pescadores de Criança, de Spurgeon. Eu não preciso nem apresentar quem foi Spurgeon, porque Spurgeon fala por si só. E ele vai falar de um assunto muito interessante. Pescadores de Criança, adquira este livro. Tá certo? Você vai ter uma noção muito interessante de como evangelizar e por que evangelizar as crianças. Algum assunto, alguma outra coisa para bater relacionada a missões, evangelismo, se tiver. Qual a melhor forma de evangelizar? A gente sempre vê gente entregando folheta, a gente vê muito gente fazendo culto campal, mas assim, numa visão, eu vou usar esse termo, numa visão mais bíblica, tem uma forma que é melhor de evangelismo?
uma pergunta muito interessante. Não descartando o que foi dito, a questão do culto campal, que o povo faz culto campal, evangelismo com profeito. Eu acho que até às vezes, pelo ambiente que a pessoa está, isso é válido. Mas como o Nobre perguntou, uma forma mais bíblica, na visão bíblica, visão de Cristo, dos apóstolos, eu acho que a melhor forma de fazer missões ou de evangelizar seria você entrar de lá em lá e trazer uma exposição das Escrituras. Usar os textos corretos, os textos adequados. Eu indico para você um livro, Ganhadores de Alma, do Spurgeon, também eu tenho, é muito bom. Então, é você usar os textos apropriados para os pecadores, você falar de fato que ele é pecador, que ele precisa, carece de um Salvador, que ele não é uma pessoa boa, que ele está em uma condição precária, terrível, que ele é um depravado, mostrar esses textos para ele, e a forma de avisar é essa forma, de lá em lá, de casa em casa. É só você olhar o exemplo da igreja primitiva, do próprio Cristo, da igreja primitiva e dos apóstolos, de lá em lá, de casa em casa. Não que você não possa evangelizar, fazer cruzado, culto campal, isso também é válido. Mas o evangelismo, as missões, está muito mais do que isso, é ter contato, ter intimidade, se relacionar. Pode ver a história da igreja primitiva, de Cristo, dos apóstolos. Relacionamento. Okay? Isso é muito importante e crucial para quem quer trabalhar nessa área. Só um detalhe importante que a gente tem muito medo de tocar nesse assunto, questão igreja e mundo. Gente, o que não pode acontecer é a gente deixar o mundo influenciar a gente. Mas como é que a gente vai ganhar o mundo se a gente não tiver contato com ele? Então, olha, por que Cristo era chamado de pecador? Ele era escarnecido, não era considerado como Deus. Entrou na casa de Zaqueu, ali estava eu vou chamar de ceia, com Maria, Marta, com Lázaro. Várias vezes foi chamado de glutão, de beberrão. Era o relacionamento de Jesus com os pecadores. Aí a igreja tem pregado um padrão de santidade que a gente está separado totalmente do mundo e a gente não pode ter contato. E como é que a gente vai ganhar esse povo? O que a gente não pode é deixar o mundo influenciar a gente. Mas nós precisamos sim ter contato com eles e só assim é que a gente vai conseguir evangelizar eficazmente. Porque foi somente no momento em que Eliseu ele criou o costume de parar na casa da mulher e ali sempre conversar com eles e tomar um cafezinho, foi quando ela parou para tentar dizer, ele é homem de Deus. Foi quando, depois de um período de tempo, Atos capítulo 11, que os discípulos foram chamados cristãos, porque eles passaram algum tempo ali criando laços. E aí as pessoas começaram a ver Cristo neles. Não tem, gente, outro meio mais eficaz para mim, minha opinião, meio mais eficaz é de um relacionamento. Não deixar o mundo entrar em nós, mas nós, como igreja, entrar no mundo dizendo, é chegado a vós o reino de Deus, arrepende-se. A questão também até daquela expressão de Cristo, fazer discípulo. Como é que eu vou conseguir fazer um discípulo? Discípulo eu tenho que acompanhar, eu tenho que incentivá-lo, eu tenho que expor o evangelho para ele, eu tenho que ter conexão, contato, intimidade, tete a tete, face a face. Então, evangelho, missões, evangelismo, é isso. Fazer discípulo é você expor as ideias, o evangelho de forma correta, coerente ao coração do pecador. Você vai tentar injetar, por intermédio do Espírito Santo, as características, as qualidades de Cristo no coração do pecador. E assim, sucessivamente, quando você fizer esse rapaz ser discípulo, ele também vai fazer outros discípulos e assim a coisa vai andar. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá? Deem um like porque o YouTube entende que o conteúdo é bom e aí ele divulga mais o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal do Rafael Sampaio e nós esperamos que Deus te abençoe grandiosamente através dos vídeos aqui postados. Certo? Graças a Paz. Eu indico a você o canal do meu amigo, irmão Breno, com o Coração nas Escrituras, e este canal que é o Evangelho Coerente. Nós estamos em parceria.
e até a próxima. Fiquem na graça, que Deus abençoe a todos e a todas.